Olá, amiguinhos, tudo bem? Estou aqui para passar para vocês mais uma videoaula e o assunto da aula de hoje vai ser Teorema de Pitágoras. É um assunto bem legal, bastante conhecido, e vocês vão perceber que após essa aula sobre Teorema de Pitágoras, vocês vão ter um suporte bem bacana para conseguir responder as 3 questões seguintes da apostila referente a esse assunto, Teorema de Pitágoras. Então, iniciando aí, galera, com a aula de hoje, Teorema de Pitágoras. Vamos conhecer um pouco mais sobre a bibliografia de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático, filósofo, astrônomo, músico e místico grego. Nasceu numa ilha chamada Samos, na Grécia. Na matemática, os estudos mais atribuídos a Pitágoras são o teorema do triângulo retângulo, a que chamamos Teorema de Pitágoras, a descoberta dos números irracionais. Pitágoras também foi o primeiro a enunciar e a demonstrar o teorema para todos os triângulos retângulos, conforme a gente vai ver a seguir. Pitágoras enunciou o teorema que mais tarde recebia o seu nome. Em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Porém, este teorema já é conhecido pelos egípcios, pelo menos no caso particular do triângulo, cujos lados fossem respectivamente 3, 4 e 5. Observe nessa figura que eu tenho um triângulo da cor branca. Esse triângulo é formado por 3 lados, um lado maior e os outros 2 lados formam um ângulo reto. Imaginamos que esse triângulo da figura branca tem os lados com as seguintes medidas: 3 cm, 4 cm e 5 cm. Digamos que se eu elevar o lado 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Então eu vou ter 9 quadradinhos, que é o que eu tenho aí no triângulo amarelo. Se eu elevar o 4 cm, 4 ao quadrado, 16. Eu vou ter no quadrado azul 16 unidades de área. E se eu elevar o lado maior, 5 cm ao quadrado, 5 vezes 5, 5 ao quadrado, 25, no quadrado rosa eu terei 25 unidades de área. Então, se eu somar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, vai dar igual exatamente 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16 igual a 25. Então, se eu pegasse cada quadradinho amarelo e colocasse no rosa, caberia. E se eu pegasse cada quadradinho azul e colocasse no quadrinho rosa, completaria o quadrado rosa. Então esse é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é o rosa, é igual a os catetos. Os catetos é o quadrado amarelo e o quadrado azul. Teorema de Pitágoras. Imaginemos que eu tenho aqui um triângulo retângulo, como eu já falei. 2 desses lados desse triângulo formam um ângulo reto. O lado A, o lado B formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o lado oposto ao ângulo, ou seja, o lado que está à frente ao ângulo reto, é a hipotenusa C. Então, conhecendo aí cada especificação de cada lado de um triângulo retângulo. Os catetos é o lado A e o lado B, e chamado de hipotenusa, esse lado maior do triângulo C. O teorema de Pitágoras relaciona os lados do triângulo retângulo segundo a seguinte afirmação: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então essa é a fórmula conhecida como teorema de Pitágoras. Essa fórmula você pode utilizar em todo o triângulo retângulo em que eu conhecer as 3 medidas dos triângulos, as 3 medidas dos lados. Se eu tiver um triângulo retângulo que eu conhecer suas 3 medidas, os 2 catetos e a hipotenusa, eu aplico essa formulazinha aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Regularmente a gente usa assim: C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Voltando aqui,
Observe que o C é a hipotenusa, o A é um dos catetos e o B é outro cateto. Então, qual seria a fórmula? C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular o teorema de Pitágoras. É importante ter em mente que o teorema de Pitágoras se aplica apenas quando temos triângulo retângulo. Veja aqui esse exemplo. Eu tenho um triângulo retângulo de medida. Os dois catetos, um dos catetos é 6, outro cateto é x, os dois catetos formam o ângulo reto, o cantinho. E o lado maior do triângulo é sempre a hipotenusa, é 10. Então, se eu for achar o valor de x aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar da seguinte forma. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E quem é a hipotenusa? 10. 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. É só isso que a gente tem que fazer. 10 ao quadrado é a mesma coisa multiplicar o 10 por ele mesmo duas vezes. 10 vezes 10, 100. 100 é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, isolando o valor de x ao quadrado no primeiro membro, eu vou ter x ao quadrado igual a 100, passando mais 36 para o outro lado, troca de sinal. X ao quadrado é igual a 100 menos 36. X ao quadrado é igual a 100 menos 36, 64. Todo número elevado ao quadrado é uma equação do segundo grau. Mas a gente pode resolver essa equação da seguinte forma. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 64? Existem duas possibilidades. Nós vimos no início desse ano em potência. Pode ser o 8 positivo e o 8 negativo. Só que aqui no teorema de Pitágoras só se trabalha com o número positivo. Então, como é que a gente resolve? X ao quadrado é igual a 64, x é igual a raiz quadrada de 64, x é igual a 8. Como é que se encontra a raiz quadrada de um número? Raiz quadrada de 64. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 64? É assim que se encontra a raiz quadrada. Isso também nós já estudamos. Outros exemplos da aplicação do teorema de Pitágoras. Digamos que a gente tem aqui como exemplo um triângulo retângulo de medida 9, 12 para os catetos e x é a hipotenusa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é o quadrado da hipotenusa? A hipotenusa é x. X ao quadrado igual soma dos quadrados dos catetos. 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Mais 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. X ao quadrado é igual a 81 mais 144, 225. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 225? É só calcular a raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 225. X é igual a 15. Por que raiz quadrada de 225 é 15? Porque 15 vezes 15, ou seja, 15 ao quadrado é 225. Pelo teorema de Pitágoras, foi possível aprofundar conceitos e introduzir as definições dos primeiros números irracionais. Quando é que o número é irracional? Quando não se pode calcular a sua raiz quadrada. O primeiro número irracional a surgir foi a raiz quadrada de 2, ou seja, não existe um número inteiro que é elevado ao quadrado de 2. Então esse foi o primeiro número irracional a surgir. E apareceu ao ser calculada a hipotenusa de um triângulo retângulo com os catetos medido 1. Foi exatamente Pitágoras que observou esse triângulo. Imagine um triângulo em que os dois catetos medem 1, um dos catetos é 1 e o outro cateto é 1. Qual seria o valor da hipotenusa x? Aplicando o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sempre falo essa fórmula, essa regra, para vocês aprenderem. Quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, mais 1 ao quadrado é 1. X ao quadrado é igual a 1 mais 1, 2. X ao quadrado é igual a 2. Raiz quadrada de x igual a raiz quadrada de 2, ou seja, x é igual a raiz quadrada de 2, que fazendo o cálculo na calculadora, vocês vão ver que vai dar um valor
aproximadamente a 1,4142, ou seja, vai dar uma dízima não periódica. Ou seja, uma dízima que não é periódica é um número irracional. Mais um exemplo aqui para vocês. Imagine que eu tenho um triângulo retângulo de medida, os catetos 8 e x, e a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, 10. É o lado maior do triângulo, a hipotenusa, e os demais lados são os catetos. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa? 10. 10 ao quadrado é igual soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é 8 e o outro cateto é x. Então é 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Igual 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Mais x ao quadrado, repete. Isolando o valor de x ao quadrado no primeiro membro, eu vou ter x ao quadrado igual a 100, passando mais 64 para o outro lado, troca de sinal. 100 menos 64. X ao quadrado é igual a 36. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Então, o resultado dessa questão, do exemplo 3, x é igual a 6. Qual é a medida mínima do comprimento do cabo de aço? Mais um exemplo aí para vocês. Eu tenho um triângulo retângulo e o valor de x ela representa um cabo de aço. As medidas dos catetos, 5 e 12 metros. E o cabo de aço, x. Ele quer saber a medida do cabo de aço. Pelo teorema de Pitágoras, eu vou aplicar a fórmula x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado é 25, mais 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado é igual a 25 mais 144, 169. X é igual a raiz quadrada de 169. Não precisa botar essa raiz quadrada no x ao quadrado. Fica só assim. X é igual a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 ao quadrado, 13 vezes 13 é 169. Qualquer dúvida, vocês podem recorrer à calculadora. Mais um exemplo. Qual era a altura do poste? Digamos que eu tenho aí na figura um poste e ele quebrou. Na metade, ele quebrou e ele caiu, formando aí, assim com o chão, um triângulo retângulo. A parte do poste que permanece em pé é 4 metros. A sombra do pé do poste até a parte que quebrou, a extremidade que quebrou, dá 3 metros. Então, para saber o comprimento do poste que caiu, eu vou chamar de x, que é a hipotenusa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. X é igual a raiz quadrada de 25, x é igual a 5. Então, a altura do poste era de 5 metros. No caso, 5 metros, a parte que caiu, e com a parte que ficou de pé, 4. Então, a altura do poste, 9 metros. Você tem que somar. Se a parte que ficou de pé é 4 e a parte que caiu é 5, somando os dois, 4 mais 5, a altura do poste era de 9 metros. Então vai ter questões contextualizadas. Sempre as questões de teorema de Pitágoras são contextualizadas. Não é simplesmente questões assim, dando um triângulo para vocês resolver. São questões contextualizadas assim, do cotidiano. Veja esse exemplo 6. O Pedro e o João estão brincando de balanço, como indica a figura acima. Veja aí, ó, a distância do Pedro para o João é de 1,8 metros. E a altura que João está do chão é de 60 centímetros. Como é que eu resolvo essa questão? A altura máxima que pode subir cada um dos amigos é de 60 centímetros, conforme vocês viram aqui. Qual o comprimento do balanço? Ou seja, qual o tamanho do balanço? Qual o comprimento do balanço? Então, se 1,8 metros, se eu transformar em centímetro, 1,8 metros é 180 centímetros. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a altura ao quadrado é igual a 180 ao quadrado mais 60 ao quadrado. A altura ao quadrado é igual a 180 ao quadrado é 32.400 mais 60 ao quadrado, 60 vezes 60, 3.600. A altura ao quadrado é 32.400 mais 3.600 vai dar 36.000. A altura é igual a raiz quadrada de 36.000. A altura vai dar aproximadamente 190 centímetros, ou seja, 1,90 metros. Essa seria a resolução dessa questão. Agora, para concluir a nossa aula,
Vamos ver aqui algumas imagens que nos lembram os triângulos retângulos no cotidiano. Em um parque, um triângulo retângulo no parque, a projeção de uma sombra, veja que o sol projeta junto com esse prédio uma sombra. E isso também nos lembra um triângulo retângulo. Então vai ter muita questão do Teorema de Pitágoras em relação a projeções de sombra. A sombra projetada por uma cerca, veja no nosso imaginário que aí também forma o triângulo retângulo. Então, concluindo aí a nossa aulinha de hoje sobre o Teorema de Pitágoras. Com a realização desse trabalho, descobrimos que o Teorema de Pitágoras não é nenhum bicho de 7 cabeças e que é realmente fácil perceber como funciona. Demos o nosso melhor ao realizar esse trabalho. Esperamos que tenham gostado. Então, a gente espera que você tenha gostado da aula de hoje, Teorema de Pitágoras. Então, assim, a gente está se esforçando ao máximo para conseguir fazer com que a gente, usando os recursos que tem, na medida do possível. Eu peço desculpas aí, qualquer coisa, se a qualidade do vídeo não estiver boa, o áudio, mas eu estou fazendo os vídeos de um aplicativo do meu celular e eu espero que o importante é conseguir chegar a todos os alunos e de alguma forma ajudar vocês, dar suporte a vocês para que vocês respondam as questões da apostila seguindo o cronograma que a escola passou. Então hoje o assunto seria Teorema de Pitágoras e após essa aula vocês retornam, vocês vão lá na apostila e respondem as questões referentes à atividade 3, que é do conteúdo Teorema de Pitágoras. Ao concluir a atividade, na apostila mesmo, os cálculos, vocês podem estar enviando essas atividades no privado no meu WhatsApp e eu agradeço a vocês, a atenção de vocês, um abraço a todos e até a próxima aula, sexta-feira.